Muito boa noite, gente. Como estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo muito... Eu sempre erro essa frase. Mas eu espero que todo mundo esteja muito bem. Hoje foi um dia realmente cansativo, muito cansativo aqui pra mim. Eu cheguei em casa corridamente, né? E tomei uma ducha e vim pra cá fazer essa gravação, porque eu acho importante, fundamental na verdade. Né, colocar o nosso vídeo, fazer a prece, eu acho muito importante. E realmente um dia especial hoje de prece, em função de tudo que está acontecendo. Você está vendo essa marca no meu rosto? Pois é. Tomei um sol hoje sensacional. As minhas mãos, como sempre, estão bem sujinhas, mas depois eu limpo a mão, tomo outra ducha, tá tudo certo. O negócio é correr pro abraço, né? Fazer o que é importante. Bom, como vocês sabem, isso daqui é um vídeo onde a gente faz as nossas preces, e a ideia aqui é sempre oferecer uma companhia para aquelas pessoas que não têm oportunidade de fazer as suas preces com alguma companhia. E a gente se encontra aqui então com esse objetivo, né, de rezar. Como a gente faz uma prece espírita, né, é uma proposição espírita, a gente usa esse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? A gente usa também esse outro livrinho aqui da Irene Pacheco Machado, Reflexões de Jacó, que é um livrinho bem interessante. E por fim a gente acaba usando também esse outro livro aqui, que é o livro Flor do Dia, do Sri Prembaba, Mensagens de Amor e Autoconhecimento, com o objetivo de inspirar a gente, para a gente de fato conseguir refletir um pouco sobre as nossas atitudes, a vida, enfim, de modo geral. Tá bom? Enfim, como vocês sabem que acompanham aqui, a gente sempre faz da seguinte maneira: a gente faz uma respiração para poder dilatar a nossa aura, né? E aí depois disso a gente então entra no processo em si de evocação dos espíritos, e logo após a gente faz a nossa prece. A respiração que a gente faz é sempre da mesma maneira, pelo menos tem sido assim ao longo dos dias e das vezes que a gente se encontra aqui. Então a gente faz da seguinte maneira: a gente inspira em duas etapas, né? Inspira, pausa, inspira de novo e depois a gente expira pausadamente. O objetivo disso, obviamente, é baixar os batimentos cardíacos e também dilatar a nossa aura. Tá bom? Um dia bastante quente de quinta-feira aqui em Bragança Paulista. E vamos então para o nosso processo de respiração. Eu sempre, quando respiro, eu faço sempre bem marcado, né, bem marcadinho, para que aquela pessoa que não está acostumada aqui com as preces, normalmente, ela tenha oportunidade de aprender também como que é essa respiração, tá bom? Então eu faço assim, ó.
A gente sempre faz essa respiração, continuem respirando. A gente sempre faz essa respiração em torno de 8 minutos, tá? Então nós temos aí pelo menos mais 6 pela frente. E vamos lá. Mais 4 minutos. Mais 2 minutos.
Então, a partir de agora a gente já pode evocar os bons amigos, né? Nós fizemos aí pelo menos 8 minutos de respiração, né? E a gente então começa a evocação dos nossos bons amigos. Sendo assim, nós pedimos humildemente a presença dos amigos espirituais em minha casa e em nossa casa, para que nós possamos, a partir de agora, ter uma vibração positiva em relação àqueles a quem amamos e também, se for o caso, aos nossos inimigos. Pedimos aos bons amigos que nos ajudem, provendo a segurança necessária para esse momento de prece, e que nós possamos vibrar o mais positivo possível em relação às nossas intenções, para que a partir de agora o melhor aconteça. Que nós possamos também fazer o melhor proveito das leituras dos livros que vamos colher hoje, e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo. Caritas, Lyon, 1861. Há muitas maneiras de se fazer a caridade, que muitos de vós julgais que ser somente a esmola, mas entre a esmola e caridade há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, pois dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante para quem a dá, quanto para quem a recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao ajudado, e além disso disfarça-se de todas as maneiras. Pode-se ser caridoso até mesmo com os nossos familiares, com os nossos amigos, sendo indulgentes uns para com os outros e perdoando as suas fraquezas, tendo cuidado para que não ferir o amor próprio de ninguém. E para vós, espíritas, em vossa maneira de agir, para com aqueles que não pensam como vós, levando os menos esclarecidos a crer, e sem ofendê-los, sem alterar a sua maneira de pensar, mas levando-os alegremente às reuniões onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar as brechas do coração por onde poderemos penetrar. Eis também uma das formas de caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados aqui da terra, mas recompensados por Deus, e que dependendo do que vós fizerdes por eles, saberão aceitar suas misérias sem queixumes. Vou esclarecer-vos através de um exemplo. Observe algumas vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades, que para nós, como sabeis, são todas irmãs. O que estão fazendo? Trabalhando muito rápido. Os dedos são ágeis. Vejo também como os seus rostos estão radiantes, como seus corações vibram todos juntos. Mas qual o seu objetivo? É que elas vêm se aproximar o inverno, que será rude para com os pobres famílias. As formigas não puderam guardar durante o verão o alimento necessário para o sustento, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se preocupam e choram, pensando nas suas criancinhas que, neste inverno, passarão frio e fome. Mas paciência, minhas pobres mulheres. Deus inspirou a outras, mais afortunadas do que vós. Elas
estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra e murmurardes dizendo: Deus não é justo, que essa é a expressão comum nos vossos períodos de sofrimento, então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Era para vós que elas trabalhavam, vossas lamentações se transbordarão em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor aparece bem perto do ódio. Como é preciso a todas essas trabalhadoras um estímulo, vejo as comunicações dos bons espíritos lhe chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade também trazem também a sua ajuda, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o cuidado de todos e de cada um em particular, prometemos às nossas trabalhadoras laboriosas uma boa clientela que lhes pagará à vista em bênçãos a única moeda que tem valor nos céus, assegurando-lhes ainda, e sem temor de errar, que essas bênçãos jamais lhes faltarão. O exemplo é bem interessante. Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? O Saulo Calderon, ele sempre diz o seguinte, né? Que quando a gente entender a força da caridade, a gente vai fazer caridade por interesse. E não tem problema a gente fazer caridade por interesse, porque mesmo que seja por interesse, essa lei do retorno funciona grandemente. Eu mesmo sou prova disso. Não vou entrar aqui em méritos com vocês de particularidades, né? Até porque é uma coisa que só faz sentido para mim, não tem como eu provar, então não preciso nem colocar aqui como exemplo, né? Mas no meu caso eu sou uma prova disso. Eu verdadeiramente sou uma prova disso. Então para mim tá tudo certo, né? A gente deve então fazer as nossas preces e, na medida do possível, sorrateiramente, né, tentar fazer o bem na medida do possível, né? Isso eu acho que é uma boa coisa. O resto Deus está vendo e Ele cuida de tudo. Tá certo? Outra coisa também importante para falar a respeito desse exemplo, que é que ele é um exemplo que obviamente foi escrito normalmente para a Europa. Tá certo que no sul do Brasil nós temos regiões que nevam e tal, mas a gente também precisa entender, né, que esse texto, esse exemplo foi dado há quase 200 anos, né? E obviamente usa ainda o exemplo do frio, da neve e tal, não sei o que lá. Não que no Brasil não faça frio e não que o exemplo não seja válido, mas a gente entende, né? Acho que está explícito o sentido da leitura e o objetivo da caridade em si, que é o que é importante, né? Bom, a partir disso, então, eu gostaria que nós pudéssemos fazer a prece hoje pelos nossos irmãos desencarnados, né? Mais uma vez eu gostaria de pedir por eles, porque eu acho importante também que a gente faça a prece pelos nossos irmãos desencarnados, porque o tempo inteiro eles estão aqui em contato com a gente, né? Ora nos ajudando, ora assediando a gente, né? Porque faz parte do nosso momento, né? De reencarnação. E obviamente tá tudo bem. Então não custa a gente fazer uma prece por eles, já que eles estão tão presentes na nossa vida, né? Não é verdade?
E então eu gostaria de pedir aos bons amigos, aos bons espíritos, que nos ajudem encaminhando as melhores energias possível aos nossos irmãos desencarnados. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Que os bons espíritos possam abençoar os nossos irmãos desencarnados, os nossos parentes e entes queridos. Que eles saibam que nós estamos sempre em vibração positiva, enfrentando os desafios da encarnação. Agradecemos imensamente aos nossos ancestrais, aos nossos pais, avós, né? Avós e avós, né? A todos os que se vestiram no corpo de carne antes de nós, permitindo que estivéssemos aqui e agora, aproveitando esse momento reencarnatório. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. O Pai, né, a esse respeito, né, a partir dessa prece, a gente lê então uma frasezinha, ou duas, ou três desse livrinho aqui da Reflexões de Jacó, né? E a leitura que saiu foi a seguinte: o pai, aconselhando aos filhos, diz: a vida é dura, temos de vencê-la. Um dos filhos: se tu já venceste, ensina-nos. O pai pensativo falou: desejo que tu, meu filho, sempre venças para ser feliz. Passaram-se os anos. O filho venceu, mas jamais conseguiu derrotar as suas imperfeições, não conseguindo ser feliz. O pai ensinava ao filho desde pequenino: bata, né? Para que ninguém te bata. E o filho tanto bateu que ficou sozinho e infeliz. A mãe ensinava a filha pintura, música, línguas, mas esqueceu de dar o exemplo de boa mãe. Todas as vezes, irmãzinha, que a cólera aproximar de ti, lembra-se dos fortes ventos. Eles são temidos, mas jamais admirados. E por último, e não menos importante, irmãzinha, já olhaste ao teu redor quanto trabalho te espera e os minutos que já desperdiçaste a lamentar falta de tempo? Eu quis ler alguns verbetezinhos, né, pra gente, porque eles na verdade estão relacionados, tem um sentido aí, né, e o sentido deles obviamente é a questão
do exemplo, né? Da importância do exemplo que nós recebemos, né? Que os nossos tutores nos transferem. E obviamente dessa importância da conexão com nós mesmos, né? Da gente fazer o que é óbvio que a gente recebe uma base, é óbvio que a gente não tem que culpar os nossos tutores pelo que nós recebemos. Afinal de contas, eles são o que eles são e isso é um problema deles. Eu estou dizendo problema deles no sentido kármico, né? Que obviamente eles vão ter que assumir cada ceitil, cada coisa que eles, né, fizeram ou deixaram de fazer na transferência de conhecimento para os filhos, para os netos, para os familiares, mas isso é um problema deles, né? Agora, no decorrer da vida, à medida que a gente amadurece, cumpre a nós também corrigirmos os nossos vícios, as nossas dificuldades na medida do possível, né? Tentar corrigir essas arestas emocionais, vamos dizer, né? Porque aí a partir de então começa então a nossa responsabilidade, né? O momento em que a gente tem que tomar atitude e assumir a nossa vida. E aí obviamente a gente deverá então, né, tentar resolver os problemas. Se tem alguma coisa que nos incomoda e por aí vai, a gente também tem que procurar resolver, né? Porque uma vez que esses ancestrais nos transferem a vida, obviamente eles transferem para nós uma responsabilidade, que é a responsabilidade de cuidar da consciência, cuidar especialmente desse corpo, né? Porque esse corpo também é instrumento desse aprendizado da consciência. Então é óbvio que a gente deve cuidar desse corpo da melhor maneira possível para que a gente possa, na medida do possível, ter as melhores experiências com eles, né? Então é um processo de responsabilidade, né, que eu acho que tem a ver com autorresponsabilidade, né? É óbvio que se todo mundo soubesse o que tem que ser feito, né, não precisariam de leituras, nem de mestres, nem de leituras que inspiram, e nem de escolas, não precisaria de nada, né? E aí obviamente a gente está nesse processo evolutivo emocional pelo simples fato de estarmos encarnados, né? Então isso faz parte. E a gente tem que normalizar isso, né? Isso faz parte do processo nosso de evolução emocional, espiritual emocional, né? Bom, posto isso, a gente pode então fazer a prece que nós, né, a prece que nós gostaríamos, né, de pedir efetivamente para nossas vidas, para os nossos parentes, para quem você quiser, né, para sua necessidade mais imediata do dia. Nós fazemos então a partir de agora. Então, para isso, nós pedimos aos bons espíritos, aos bons amigos, que recebam as nossas preces através dos nossos pensamentos e intenções, porque vós, os bons espíritos, sabem muito bem o que de fato nós precisamos. Por isso, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, nos ajudem, orientando os nossos passos e os nossos pensamentos em relação às nossas realizações e pedidos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.
E aqui a leitura por último, né? A leitura final da inspiradora. Unindo a matéria ao espírito, né? Texto do Sri Prembaba. Eu sou um renunciante e ao mesmo tempo um cidadão do mundo. Mas eu sou um renunciante um pouco diferente, porque trabalho para unir matéria e espírito. Meu trabalho é ensinar as pessoas a viver espiritualmente, não somente no ashram, no monastério ou na caverna, mas também na cidade, usando a tecnologia e a ciência para o desenvolvimento espiritual. O meu trabalho é unir tudo, mas como um renunciante, eu não me apego a nada. Se tem cadeira para sentar, eu sento. Se tem carro para andar, eu ando. Se não tem, eu sento no chão. Pego um trem ou um carro de boi, qualquer coisa. Não importa a forma. O que importa é perceber a realidade por trás dela. Né? Isso então eu acho que é uma coisa importantíssima da gente pensar, né? É uma frase que eu gosto de, dita de outra maneira, que é o perfeito inimigo do bom. Às vezes você pensa numa possibilidade perfeita, extremamente organizada, engendrada e não sei o que lá, mas ela nunca vai acontecer. Então é melhor que você faça com o recurso que você tem, devagarinho, parará, biriri, pororó, do que você ficar tentando com uma autocrítica muito forte e não sai do lugar, né? Esperando o momento perfeito, o emprego perfeito, o casamento perfeito, esperando o filho perfeito, a filha perfeita, né? Acho que a gente precisa aprender a desenvolver a nossa capacidade de observação. E quanto mais a gente tem capacidade de observação, melhor a gente tem condições de perceber o que de fato estamos fazendo aqui. E se pudermos, ajudar na medida do possível. Né? Então fica aqui a reflexão. E espero que a gente possa se ver em breve em mais uma vez, mais um episódio de O Evangelho no Lar, tá bom? Obrigado pela presença de vocês e até a próxima.